Olá, eu sou Marcelo Apoloni, bem-vindos a mais um programa do meu canal. Milhares de pessoas todos os anos são vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. O país figura entre as 5 nações mais violentas nas ruas e nas rodovias. Para se ter ideia, no ano de 2016, 37.345 pessoas morreram e cerca de 600 mil ficaram com sequelas permanentes. Os números são altíssimos, a situação do trânsito brasileiro é extremamente grave. É, Você tem uma sobrecarga do serviço de saúde, do serviço de resgate. Então, para se ter ideia, 60% dos leitos do SUS são ocupados por vítimas de acidente de trânsito. Isso tem um custo enorme, você tem que mobilizar bombeiro, resgate, SAMU, médico, fisioterapia para os acidentados. Então você tem um custo anual para o país de 52 bilhões de reais. Além disso, além dos traumas, das sequelas físicas, o trânsito também deixa sequelas psicológicas para as pessoas que perdem os seus pais, as suas irmãs, a sua mãe, seus filhos, seus familiares, enfim. Tem pessoas que vão ficar traumatizadas pela vida inteira porque perderam algum parente, algum ente querido no trânsito, por causa às vezes de uma imprudência ou uma irresponsabilidade. Apesar de ser alarmante, as condições do trânsito no Brasil elas têm melhorado lentamente, de forma muito pequena nos últimos anos. Os números de 2016, como falei, foram de 37 mil, pouco mais de 37 mil mortos, mas em 2015 haviam sido de 38.651 mortos, então foi uma pequena redução. E em 2014, 43.870 mortos. Então, a gente tem percebido uma pequena melhora nas estatísticas, embora os números ainda estão longe da meta que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde, de que em 2020 o Brasil deveria registrar 19 mil pessoas mortas no trânsito. Isso significa reduzir pela metade os índices atuais. Estamos muito longe dessa meta e com certeza não vamos atingi-la. E o projeto enviado pelo presidente Bolsonaro à Câmara dos Deputados essa semana, que flexibiliza as leis de trânsito, com certeza vai aumentar as estatísticas de acidentes. Isso é questão da gente esperar mais um ano, caso esse projeto seja aprovado, para fazer aqui a comparação. A ideia, por exemplo, de aumentar de 20 para 40 pontos o número de as infrações para que o condutor tenha a carteira suspensa e tenha que fazer o custo de reciclagem, isso premia os piores motoristas, premia aqueles que cometem infração no trânsito e que não refletem sobre os atos que cometeram. Isso várias pessoas já foram multadas, várias pessoas, eu já fui multado, já fizeram uma ultrapassagem proibida, já pisaram no acelerador mais do que deveria, mas a multa é uma forma de provocar uma reflexão no condutor, fazer a gente pensar que no trânsito nós somos responsáveis pela nossa vida, mas também nós, como estamos compartilhando a via com outras pessoas, nós também somos responsáveis por todas as pessoas que estão no nosso veículo, pelas pessoas que estão nos outros veículos, pelos ciclistas, pelos pedestres, enfim. Nós temos que entender que no trânsito nós somos responsáveis por todas as vidas que estão envolvidas, inclusive a vida de animais, já que há algumas rodovias que atravessam áreas de preservação ambiental, rodovias em áreas rurais com presença de alguns animais na pista. Então, os motoristas devem sempre trabalhar com uma direção defensiva. E as multas têm esse papel, punir pelo ato de infração e provocar uma reflexão, aplicando a penalidade no bolso para ver se esse motorista reflete. Outra questão que foi colocada, e essa é gravíssima, é o fim da aplicação de multas aos condutores que transportarem crianças sem cadeirinhas. As estatísticas indicam que uma criança que sofre um acidente de trânsito e esteja usando corretamente o equipamento tem 71% mais de chance de sobrevivência do que sem este equipamento. Então, é uma irresponsabilidade, a flexibilidade nesta lei especificamente, uma covardia com crianças e bebês que às vezes não têm como se defender. A gente tem outras leis, outros pontos propostos pelo Bolsonaro, aumento da validade da carteira de 5 para 10 anos. Se a fiscalização for eficiente, talvez isso não seja um problema, mas à medida que as pessoas vão ficando mais velhas,
É, isso pode ser sim um problema, e eu não estou dizendo acima de 60 anos, não. Eu posso dizer por mim que eu descobri que eu necessitava usar óculos num exame para renovar a minha carteira. O brasileiro ele não tem hábito de frequentar médico de modo geral, principalmente homens. A medicina preventiva ela está acessível a uma pequena parcela da população. Muita gente não tem plano de saúde, muita gente, às vezes, para marcar ainda mais uma especialidade como oftalmologista pelo SUS, demora muito. Então, nós podemos ter problemas aí, porque às vezes a pessoa vai desenvolver algum problema na visão e vai demorar para detectar. Fim da obrigatoriedade dos exames toxicológicos para motoristas profissionais, inclusive caminhoneiros. Não é segredo para ninguém que parte dos caminhoneiros usam ribite, remédios para poder dirigir aí 14, 16, 18 horas, e que a partir do momento em que a lei passou a exigir exames toxicológicos, houve uma redução na venda desse tipo de medicamento no país. Então, pode ser que isso também seja problemático. Fim da obrigatoriedade, fim da multa, na verdade, para motoqueiro que não usar a viseira, ou seja, fim da obrigatoriedade do uso da viseira. As maiores vítimas de acidente de trânsito nas áreas urbanas são exatamente os motoqueiros. O aumento da frota de motos nos últimos anos fez com que aumentasse também o número de acidentes. E também o tipo de trauma causado no acidente no motoqueiro, dificilmente é recuperável, porque eles estão muito mais expostos, não há proteção do automóvel, por exemplo, dos caminhões, dos ônibus, então isso também é uma situação que pode vir a aumentar essas estatísticas. Eu analisei também os fatores que contribuíram para a redução do número de acidentes, e todas as autoridades os dados que eu pesquisei, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Saúde, Departamento de Trânsito, Engenheiros de Trânsito, apontaram que o que está fazendo essa pequena redução é justamente um rigor maior do Estado, uma fiscalização maior. Então, o trabalho de formiguinha mesmo sendo feito aí pelos agentes de trânsito, policiais rodoviários federais e estaduais, para oferecer um pouco mais de segurança nas ruas e rodovias. O primeiro fator apontado foi o maior rigor na aplicação da lei seca. Muita gente foi contra na época que o governo anunciou mais rigor. Inclusive, houve um lobby de empresas de cerveja, como a Ambev, a Brahma, tudo que depois acabaram aderindo à campanha, incentivando, se for beber, não dirija, mas é um fator que é importante para a redução do número de acidentes. Outro fator apontado foi mais rigor nas multas, nas infrações graves, como, por exemplo, a ultrapassagem em faixa contínua, que tem um valor muito alto de multa. Isso faz as pessoas pensarem duas vezes, porque às vezes por causa de alguns segundos a despesa será muito alta. Então, e aí fiscalização com drone em rodovias, fiscalização com helicóptero, no caso de algumas polícias rodoviárias federais, principalmente em datas de feriado, contribuíram para reduzir esse tipo de acidente. Lembrando que em rodovias, as rodovias brasileiras são uma porcaria, a maioria é de pistas simples, tem um trânsito muito pesado, tem um fluxo de veículos maior do que a capacidade das vias, e a maior causa de morte são as colisões frontais. O uso da cadeirinha obrigatória reduziu também de maneira significativa o número de mortes de crianças e adolescentes. Quem tem mais de 30 anos com certeza se lembra das crianças que andavam em pé no banco de trás entre os dois bancos de passageiros dos dois bancos da frente. Então era comum uma pessoa estar dirigindo e o filho ou a filha ali em pé no meio, segurando os dois bancos, numa irresponsabilidade dos pais, numa insegurança total. E aí, a partir da obrigatoriedade da cadeirinha, nós reduzimos demais esse tipo de acidente. Uma coisa que é colocada, então, segundo as autoridades policiais, é que 95% dos acidentes são causados por falha humana. Obviamente, nós temos que colocar aí as más condições das rodovias. Ninguém tem paciência mesmo, é um saco você ficar atrás do caminhão na rodovia, o caminhão rodando a 30 por hora, você na BR, você quer ultrapassar, mas infelizmente as condições que aquela via oferece às vezes não são seguidas, e aí é uma falha humana fazer uma ultrapassagem numa situação dessa.
Então, a gente tem que pensar o que deveria estar sendo feito. Nós deveríamos estar sendo feito, o governo, se ele estivesse realmente preocupado com o bem-estar da população, ele estaria programando uma reestruturação das rodovias brasileiras. Nós temos urgência em duplicação de vários trechos de rodovias, que tem um fluxo muito elevado. Nós temos urgência em adequação de trechos urbanos de rodovias, onde a gente tem, junto com os veículos, caminhões, ônibus, trânsito de ciclistas, pedestres, áreas que não têm passarela, pessoas que precisam atravessar de um lado para outro da cidade, rodovias sem iluminação, o que à noite também se torna um problema. Nós temos uma necessidade de investimento maior em transporte público, nós temos uma necessidade maior de investimento em transporte ferroviário, então seria uma boa oportunidade para o governo dar uma estruturada nas vias públicas brasileiras, no transporte rodoviário, oferecer outras alternativas como transporte ferroviário, seja urbano, seja intermunicipal, interestadual, e também o que acabaria por fomentar a economia e provocaria uma criação de empregos tão urgente no país neste momento. Então, é lamentável essa medida do governo Bolsonaro, eu espero que ela não seja aprovada no Congresso, e se você está feliz com esse tipo de medida, abra os olhos, pesquise, entre nas páginas da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, se você conhece algum policial que tenha experiência com trânsito, se você conhece um bombeiro que tem experiência com acidentado de trânsito, converse com ele, se informe, porque no momento a gente não precisa de frouxidão na fiscalização do trânsito, nós precisamos trabalhar para atingir essa meta de reduzir pela metade o número de vítimas. E ainda assim, um governante jamais deveria estar satisfeito se 19 mil pessoas do seu país morrerem no trânsito em um ano. A meta deveria ser a redução total. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para inscrever no canal, para compartilhar o vídeo e peço para que se informem, busquem essas informações, procurem saber. Então, eu agradeço se você acompanha até aqui. Até a próxima.